Ozonioterapia. Tá, o queridinho da mulherada, né? E olha aí, porque vocês me perguntaram e me perguntam tanto que eu trouxe a doutora Daiane para conversar com a gente. Tudo bom, doutora? Tudo bem, você, Thaisa? Como está? Tô bem, prazer te ter aqui. Prazer é todo meu. Vamos falar de ozonioterapia. Para quem não conhece, o que é a ozonioterapia? Bom, vamos lá. Ozonioterapia, ela é uma terapia integrativa que ela utiliza 2 gases, oxigênio e ozônio. Essa mistura de gases a gente chama de ozonioterapia. Existem várias formas de eu aplicar a ozonioterapia. Eu posso aplicá-la de forma invasiva, então teria várias técnicas para utilizar essa forma invasiva. E nós temos a ozonioterapia tópica, que aí eu vou utilizar ela na forma de cosméticos, de óleo ozonizado, de água ozonizada. Então seriam essas 2 formas de aplicar a ozonioterapia. E como é que ele atua no corpo? Bem, quando a gente coloca o ozônio dentro do organismo, que aí vai depender muito da técnica que é utilizada, nós temos a técnica, por exemplo, auricular, nós temos a técnica de aplicação local que nós utilizamos agulhas, nós temos as técnicas sistêmicas que pode ser via corrente sanguínea ou insuflação retal. Então, quando o ozônio ele entra em contato com os fluidos corporais, ele vai reagir imediatamente e ele vai ser transformado em um subproduto, que nós chamamos de peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, ele vai atuar aumentando a imunidade. Então, quando a gente fala em aumentar a imunidade, ele vai participar da parte mais importante, que é a produção de linfócitos e linfócitos T. Vai aumentar NRF2, então ele vai elevar a imunidade muito, ele vai deixar bem alta. O que isso traz de benefício, elevando a imunidade? Eu não tenho agressores invadindo o meu corpo. Então, eu tenho todas as doenças que seriam invadidas por um micro-organismo, eu consigo, deixando a minha imunidade super alta, inibir, proteger essa pessoa dessas patologias. Ele também vai ter outras funções, porque o ozônio, conforme eu vou variando a concentração dele, ele vai tendo ações diferentes. Super prático, cheio de modulações. Isso. Então, quando eu preciso, por exemplo, utilizar em uma patologia inflamatória, eu utilizo uma dosagem anti-inflamatória. Eu consigo modular toda essa cascata inflamatória da doença, que foi muito utilizada, inclusive agora na pandemia, para controlar a inflamação da Covid-19, porque ela causa uma inflamação muito grande dentro do corpo. E eu utilizando uma molécula que é natural, que não traz efeitos colaterais, para desinflamar esse corpo com muita rapidez, que é o que ele faz, então ela foi muito utilizada por conta disso. Mas ele tem outros benefícios também, que conforme eu vou modulando a concentração dele, ele vai tendo outros tipos de ações. Então eu tenho, além da ação anti-inflamatória e da ação antibiótica, eu tenho outras funções dentro do organismo. Então eu posso trazer também a ozonioterapia para a estética, por exemplo. Nossa, ele é múltiplo, por isso que ele tá tão queridinho, então. Exatamente, ele trata, previne e auxilia no tratamento de mais de 250 patologias e incômodos estéticos. Então, por exemplo, quando eu quero trazer para uma terapia estética, digamos assim, eu vou utilizar dosagens em que eu necessito para aquela patologia. Por exemplo, o ozônio ele é muito utilizado e ele começou a ser utilizado, inclusive, para tratamento de feridas, porque ele faz uma reconstituição dos tecidos, ele participa do processo de cicatrização na produção de epitélio. Então, como ele faz esse crescimento de novos tecidos, eu consigo tanto tratar uma patologia, que por exemplo é um ferimento, claro, porque ele vai reconstituir essa pele, ele vai oxigenar local, ele vai devolver a irrigação ali para aquele local e vai desinflamar. Então eu consigo tratar uma patologia, uma lesão, por exemplo. Mas eu posso trazer isso para a estética numa flacidez, porque se ele constrói novos tecidos e eu tenho uma pele que está com um pouco colágeno, com um pouco elastina, eu trago isso para a estética e eu consigo, nessa mesma linha, construir novos tecidos para deixar essa pele mais firme, mais viçosa. Eu já fiz a ozonioterapia, gente, e é rápido a diferença que você vê, né? É rápida. Uma sessão, você já consegue ver alguma coisa, diferente de muitos tratamentos estéticos que você faz que são bem longos, né? Ele é um tratamento que a gente tem visualização rápida, né? Sim, e justamente por a gente conseguir colocar ele diretamente no local que ele precisa agir,
que é diferente de alguns outros tratamentos estéticos, por exemplo, que eu não consigo injetar, né? Eu preciso desse trabalho superficial. Então é por isso que também ele age mais rápido, né? Você consegue ver o resultado muito mais rápido. E com uma avaliação, eu preciso da estética, fazendo uma avaliação para ver o que é realmente necessário dentro da ozonoterapia. Isso, exatamente. Muitos tratamentos a gente sempre concilia com outros, ou a gente concilia também a ozonoterapia de forma externa e de forma interna, porque muitas vezes eu preciso tratar, eu sempre falo, vamos pegar um tratamento capilar, por exemplo. A queda do cabelo é a última que acontece, o problema está interno. Então, muitas vezes eu preciso tratar o interno, deixar saudável, para daí eu iniciar um processo por fora. Então, eu preciso entender, por exemplo, que uma queda de cabelo, ela vai acontecer pela inflamação. Como que eu tiro essa inflamação do couro cabeludo? Como que eu deixo esse couro cabeludo saudável para eu não perder mais fios e para eu estimular daí o crescimento? Porque aí com a ozonoterapia eu estimulo o crescimento, mas nada vai impedir, se o couro cabeludo estiver ainda doente, desse fio cair novamente. De dentro para fora. De dentro para fora. Literalmente. Exatamente. E existe contraindicações, doutora? Olha, a única contraindicação que existe é caso a pessoa tenha uma deficiência em uma enzima chamada G6PD, que é a glicose 6-fosfato, que é uma enzima que vai proteger as nossas hemácias. Então, para a ozonoterapia sistêmica, eu preciso fazer esse exame antes. Então, quando eu vou tratar uma patologia, e principalmente patologias mais severas, uma patologia oncológica, por exemplo, eu sempre solicito esse exame. No caso de aplicação local, eu não tenho essa oxidação de hemácias, então não tenho contraindicação para aplicação local. Então tá liberado, mulherada. É aquele cuidado. E a gente precisa de mais ou menos quantas sessões, por exemplo, uma queimada de gordurinha? Olha, vai depender, eu sempre falo que depende muito, na área da saúde, nada é absoluto, né? Uhum. Tudo depende muito de pessoa para pessoa. É claro que a gente sempre tem uma média, né, da atuação nossa há tanto tempo, então a gente vai tendo uma média de o que funciona, quanto que funciona, como que funciona. Eu sempre falo que os protocolos, eles vão entre 5 e 10 sessões, para você ter um resultado, assim, excelente. E o tempo de aplicação? De 7 em 7 dias, porque o ozônio, ele vai agir imediatamente após, mas o oxigênio, que faz parte ali da mistura dos gases, ele fica agindo por entre 4 e 7 dias. Então eu faço, coloco, né, a ozonoterapia, esses gases ali, deixo ele agir, a hora que tá acabando eu coloco de novo, até a gente fazer o tratamento completo. E a gente encontra lá na Clínica Espaço Prime, né? A gente encontra na Clínica Espaço Prime. Obrigada, doutora Daiane. Imagina, eu que agradeço, Thaís. Vamos lá, gente, conhecer pessoalmente o tratamento.